Prezados irmãos e amigos inscritos no canal e visitantes, saudações! Quando eu publiquei o vídeo sobre a maçonaria nas igrejas evangélicas, para o vídeo não ficar muito longo, eu enfatizei naquele vídeo somente duas denominações históricas. Nos comentários, porém, houve alguns questionamentos sobre o envolvimento de outros grupos cristãos com a fraternidade maçônica e com outras sociedades discretas ou secretas. Uma coisa tem chamado a atenção no meio evangélico nesse século XXI. Por algum motivo, as denominações cristãs, que receberam tanto apoio dos maçons em seus primeiros anos de existência, hoje preferem esconder essa parceria histórica e, em alguns casos, até negar que agentes maçônicos trabalharam pela sua organização nos anos mais difíceis. Isso talvez porque a maçonaria passou a ser criticada nos púlpitos a partir dos anos 80. No entanto, publicações, imagens e outros documentos, hoje disponíveis na internet e em livros de história, mostram que os maçons foram atuantes, parceiros e até decisivos na construção de uma nova ordem cristã evangélica. Infelizmente não dá para falar de todas as igrejas históricas, mas neste vídeo gostaria de trazer alguns fatos referentes à Sociedade Torre de Vigia e os Estudantes da Bíblia, que depois deram origem às modernas Testemunhas de Jeová. Meus amigos, eu gosto de deixar claro que as informações que eu publico aqui não são de caráter dogmático, ou seja, devem ser analisadas e julgadas por quem as recebe e podem ser contestadas. Eu posso cometer erros em minhas pesquisas. Além disso, o YouTube é só uma plataforma de compartilhamento de informações. Da minha parte, eu procuro pesquisar em literatura de autores sérios e considerar também o que a própria organização pesquisada publica. Para que não fique parecendo que eu estou perseguindo as Testemunhas de Jeová, quero, antes de falar da maçonaria na Torre de Vigia, destacar dois aspectos das Testemunhas de Jeová que eu considero muito positivos. Sobre o Natal. Hoje em dia, milhões de evangélicos já estão admitindo que o Natal cristão tem origem pagã e a sua celebração não é ordenada na Bíblia. Alguns pastores até fazem pregações duras contra a simbologia natalina. Contudo, as Testemunhas de Jeová são pioneiras nesse entendimento no Brasil e já foram muito criticadas por combater o Natal de porta em porta, pois elas sempre entenderam que o Natal não é bíblico. Sobre Gênesis 6. Um dos textos mais controversos do livro de Gênesis fala de anjos caídos e mulheres dando à luz gigantes. Eles acharam um dente enorme. Provavelmente seja um dente incisivo. E foi submetido a uma análise de DNA. Eles também descobriram pistas estimulantes no túnel Goshen. Lindo. Um local semelhante com outras estruturas, onde esqueletos gigantes foram encontrados. A maioria das igrejas evangélicas segue a orientação de acalmar os seus membros com uma explicação meio forçada, ensinando que tudo isso não passa de um mal entendido. Assim, os filhos de Deus, de quem o texto fala, não seriam anjos, mas somente crentes que se envolveram com mulheres ímpias, ou seja, filhas dos homens. E essa relação pecaminosa, entendem os evangélicos, entre filhos de Deus e filhas dos homens, teria gerado bebês que se tornaram gigantes. Ou seja, está sendo ensinado que os gigantes citados na Bíblia eram somente homens mais altos que a média daquela sociedade.
algo como jogadores de basquete. As Testemunhas de Jeová, por outro lado, não têm o menor problema de acreditar literalmente no relato bíblico e no que várias culturas antigas confirmam. Havia sim gigantes na terra, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade, conforme Gênesis 6:4. Outros entendimentos das Testemunhas de Jeová sobre, por exemplo, o dízimo e o templo também me parecem mais próximos do texto bíblico do que as explicações labirintosas das outras denominações cristãs. Apesar desses pontos positivos, as Testemunhas de Jeová também são muito conhecidas pelas doutrinas e ensinos pouco convencionais que acompanham a sua história desde a sua origem. Eu fiquei surpresa ao descobrir muitas coisas estranhas sobre o pastor Russell quando fiz uma pesquisa independente sobre ele. Aqui, no livro Finished Mystery, ele ensina que os batismos nas igrejas, no início feitos por Paulo, enchiam de fumaça o cérebro dos homens. Ele achava que se os cachorros tivessem uma cabeça igual à cabeça humana, o cachorro pensaria como homem. Interpretações particulares à parte, a Torre de Vigia se assemelha muito com a maioria das igrejas evangélicas em quase tudo, inclusive na tentativa de negar que, em sua origem, recebeu forte influência de apoiadores maçônicos. Parece desconfortável para a sociedade Torre de Vigia admitir que a origem da organização tem conexões maçônicas. Por isso eu peço que você mesmo analise os aspectos aqui apresentados e tire suas próprias conclusões. O fundador. Não dá para falar da origem das Testemunhas de Jeová sem citar o empresário de origem presbiteriana Charles Taze Russell, que, acredite quem quiser, foi processado pela justiça americana, já no século XIX, por vender aos seus seguidores feijão milagroso, sementes maravilhosas de algodão e trigo do milagre, conforme relata o pesquisador católico Robin de Ruyter e outras fontes. É curioso como essas receitas evangélicas de prosperidade aparentemente nunca saem do cardápio. Charles Russell se referiu ao Criador algumas vezes como o grande arquiteto do universo, um tratamento respeitoso que os maçons dão à divindade. Nós podemos confirmar isso em sua famosa obra Estudos nas Escrituras, volume 3, estudo 10, página 341. Quando apreciamos o que já mencionamos do testemunho da Grande Pirâmide, dissemos imediatamente: se isso de fato prova ser uma Bíblia em pedra, e se for um registro dos planos secretos do grande arquiteto do universo, exibindo sua presciência e sabedoria, então estará em pleno acordo com a sua palavra escrita. Perceba que Charles Russell tinha grande paixão pela piramidologia e pelos mistérios egípcios. Irão Abif. O escritor Fritz Springmeier, em seu livro A Torre de Vigia e os Maçons, depois de uma complicada investigação, descobriu em fontes maçônicas que Irão Abif, o eficiente artesão contratado por Salomão, é tratado como Messias por muitos maçons. Também o professor John Robinson, em um de seus livros, traz evidências de que Adam Weishaupt, fundador da Ordem Illuminati, para atrair os cristãos, dizia que Irão Abif era Jesus Cristo. Da mesma forma, é impressionante que Charles Russell, no sermão O Desejo de Todas as Nações, também identifica Irão como o Messias. Já que os sermões de Charles Russell hoje em dia estão disponíveis em inglês na internet, eu procurei o discurso citado e fiz uma tradução livre no Google para analisarmos.
Veja que, mesmo atribuindo a crença aos maçons, Russell engrandece Irão Abif numa atmosfera messiânica. Os maçons livres esperaram por 2.500 anos o mesmo personagem glorioso, Irã Abif, o grande mestre maçom, cuja morte, glorificação e futuro são continuamente colocados diante deles pelas letras, sobre suas pedras-chave. Ele sofreu morte violenta, e eles, os maçons, o reivindicam por causa de sua lealdade aos segredos divinos gravados no Templo de Salomão. Ele deve reaparecer, afirmam os maçons, para ordenar que o grande templo seja completado e o seu grande serviço a Israel e a todos os povos seja realizado. Eles afirmam que sua presença é esperada rapidamente. Charles Russell conhecia de alguma forma, mesmo no nebuloso século XIX, teorias fechadas da ordem Illuminati, que, segundo os estudiosos, tem ligação com a maçonaria e com a ordem Caveira e Ossos. Agora, qual a ligação que Charles Russell poderia ter com a secreta ordem Illuminati e também com a sinistra fraternidade Caveira e Ossos? O escritor já citado acima, Fritz Springmeier, escreveu o livro Linhagem Sanguínea Illuminati, e entre as famílias que ele relaciona como senhores do mundo está a família Russell. Esse livro é difícil de encontrar em português, mas a irmã Priscila, do canal Prisca de Coco, fez um vídeo com um resumo bem humorado desse livro, e fica aí como indicação para você assistir, porque vale a pena. Família Russell ou Russell são conhecidos como condes e duquesas. Fundaram a Universidade Yale para os ricos herdeiros da fraternidade, mas não para eles serem escravos, mão de obra como nós, mas para eles dominarem o mundo nessa universidade. William Russell, um maçom de altíssimo grau, criou a sociedade secreta Caveira e Ossos, frequentada por quem? Família Bush. Nós temos à frente a chance de forjar para nós e para as gerações futuras uma nova ordem mundial. Charles Russell criou os Testemunhas de Jeová. E de lá também nós temos cientistas, filósofos, matemáticos, escritores, E a gente não pode criar nada, a gente tem que falar, reproduzir o que esses cientistas já disseram. A gente não tem opinião, não tem cérebro, só eles. Piramidologia. A Wikipédia explica que piramidologia é um termo usado para se referir a fenômenos e informações relacionados a pirâmides. Diz também que Charles Taze Russell publicou uma série de livros intitulada Estudos nas Escrituras, onde fez diversas referências à Grande Pirâmide e seu propósito no plano divino. Diz também que os irmãos John Edgar e Morton Edgar, cientistas e também membros do movimento dos estudantes da Bíblia, além de associados pessoais de Charles Taze Russell, escreveram tratados extensos sobre a história, a natureza e a simbologia profética da Grande Pirâmide. Charles Russell se baseou na piramidologia para apontar suas datas. Ele acreditava que a Grande Pirâmide de Gizé era a testemunha de pedra de Deus, confirmando a época bíblica. A pergunta que eu faço aqui aos inscritos do canal e demais amigos que me prestigiam vendo este vídeo é a seguinte: o que a simbologia panteísta e hermética da antiga escola do conhecimento egípcio tem a ver com o Evangelho? Não é mais fácil deduzir que a obcecada pesquisa de Russell sobre a egiptologia atendia muito mais a interesses místicos pessoais? Cada um deve chegar à sua própria conclusão. Simbologia. Um dos templos maçônicos mais majestosos dos Estados Unidos é essa catedral localizada no estado da Pensilvânia, terra natal da Sociedade Torre de Vigia.
Esse templo esotérico foi inaugurado na segunda metade do século XIX e por isso tem a idade da organização de Charles Russell. Nesse prédio há um museu, móveis clássicos, muitas salas e painéis. O destaque fica por conta do luxuoso Salão Nobre, que é ornamentado com a cruz e a coroa, um símbolo maçônico bem conhecido. Existem vários significados para esse antigo sinal, mas o que chama a atenção é que esse símbolo maçônico e também Rosa Cruz foi a marca registrada de Charles Russell em todo o seu ministério, aparecendo na capa de suas publicações e mesmo na pirâmide que foi erguida pelos maçons ao lado de seu túmulo em sua homenagem. O autor de Ruyter também destaca que o escudo com elmo e 3 armas, que completa a simbologia da revista Sentinela, pertence à maior ordem templária dos Estados Unidos, o Grande Acampamento. Eu vou saltar outros símbolos antigos encontrados nas publicações da Torre de Vigia para dar destaque a um curioso sinal moderno das Testemunhas de Jeová que tem chamado a atenção de muitos e já até viralizou na internet. O Centro de Convenções das Testemunhas de Jeová na Dinamarca. A planta do complexo lembra o olho de Horus e a pirâmide Illuminati. Você pode acessar no Google Maps facilmente, digitando no campo de busca as palavras Jehová Witness Silkeborg. O próprio mecanismo direcionará sua pesquisa para o mapa do local. Daí você pode tirar suas próprias conclusões. Existem vários livros que tratam da relação da Torre de Vigia com o ocultismo, mas caso você queira se aprofundar no assunto, a indicação que deixo em português é o livro de Robin de Ruyter, à venda na Amazon. Eu paguei menos de R$ 25,00 pela versão digital em 2020. Em todo caso, não é um livro caro. As informações aqui passadas sobre a suposta relação das Testemunhas de Jeová com ordens secretas me pareceram as mais relevantes por serem de fácil acesso a qualquer pesquisador. Agradeço àqueles que contribuem com comentários para assim ganharmos cultura juntos nessas pesquisas sobre o sistema religioso. Muito obrigado a todos e que o Criador os abençoe.